4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que 7,6 milhões de pessoas no mundo morrem a cada ano em decorrência dessa doença. E é justamente para tirar as dúvidas sobre esse assunto que a gente recebe hoje aqui no TJ Goiás o médico oncologista Francisco Borges Filho. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, hoje é Dia Mundial de Combate à Doença, né? Mas é algo que a gente não pode falar só nesse dia. É um assunto que a gente tem falado muito mais, principalmente por conta da quantidade de casos que a gente observa hoje em dia de câncer, né? Essa data realmente é para chamar a atenção, né, de uma doença realmente que vem crescendo ao longo do tempo e que a ideia é chamar a atenção principalmente para a prevenção, para que a gente consiga descobrir a doença de uma forma mais precoce e aumentar a chance de cura. Doutor Francisco, a gente tem ouvido falar sobre vários tipos de câncer, né? Mas o que é o câncer, afinal? Bom, o câncer é uma proliferação anormal da célula. A célula sofre uma mutação e começa a se proliferar de forma desordenada, né? Então você pode ter câncer em praticamente todos os órgãos do organismo. Pode mama, próstata, pulmão, intestino. E essa proliferação ela tem uma capacidade que é de sair desse órgão e ir para outro lugar, né, que a gente chama de metástase. Então, é uma doença que começa a crescer desordenadamente e vai se disseminando pelo corpo. A gente sabe também, como o senhor colocou, né? Quanto antes a doença for descoberta, mais fácil é tratá-la. Tem várias fases, né? Então, essa doença ela evolui de várias maneiras, né? Sim. Basicamente, todo tumor, quando descoberto na fase precoce, a gente tem uma chance de cura boa, uma grande chance de cura. E aí, os tratamentos são variados. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Hoje a gente tem algumas terapias como a imunoterapia, né, que é um tratamento que faz um estímulo do sistema imunológico para combater a doença. E, enfim, hoje a gente já tem uma bem mais eficaz. Exato. Falando em tratamentos, a gente está acostumado a ver e saber também, né, o quanto é sofrido o tratamento contra o câncer, né? Muitas pessoas perdem os cabelos. São tratamentos de fato até invasivos, né, doutora? Assim, para a saúde, a pessoa sofre bastante durante esse processo por conta da imunidade que o senhor falou que fica muito baixa. Hoje já tem tratamentos, inclusive, para dar uma melhor condição de vida para o paciente? Já. A verdade é que esse estigma, que o tratamento é muito ruim, lógico, é um tratamento difícil, mas que hoje a gente consegue fazer tratamentos muito mais eficazes e com a toxicidade, com efeitos colaterais muito menores do que a gente tinha antes, né? Modernizou bastante, então. Sim, como eu te disse, a imunoterapia é um tratamento que não faz cair cabelo, que não faz náuseas e vômitos, que é aquele estigma que todo mundo vai ter. Hoje a gente não tem em vários tratamentos que a gente usa. Qual o maior desafio, a gente agora falando do paciente, né? O senhor que convive todos os dias com quem está na luta contra a doença. Qual o maior desafio do paciente quando ele recebe esse diagnóstico? Muitas vezes já é o medo da morte, porque às vezes não tem conhecimento sobre os caminhos desse tratamento, que pode inclusive levar à cura, né, doutor? O mais importante é buscar o diagnóstico, né? Porque, como a gente falou, quanto mais cedo, menor é o tratamento, menos invasivo é o tratamento, maior a chance de cura. Mas, lógico, quando a pessoa recebe o diagnóstico, isso é um momento difícil, né? Então, é importante que a família tenha um abraço da família, o médico, de todo o sistema de tratamento, para que ele seja acolhido e seja realmente eficaz, tanto essa parte física como psicológica do paciente, que fica muito abalada. Agora, uma dúvida de muitas pessoas, a gente vendo a quantidade de casos sendo registrados. A gente pode dizer o que é que causa o câncer, doutor? Isso é interessante porque o câncer é a doença que mais vem crescendo em todas as outras, né? Se a gente pensar que a estimativa é que nos próximos 20 anos a gente vai ter um aumento de 60% nesses casos. Muito pela qualidade de vida, ou seja, o estilo de vida que a gente adota hoje é um estilo de vida muito ruim. Obesidade, sedentarismo, o hábito de fumar, de beber, né? Enfim, o próprio envelhecimento da população, isso tudo junto vem fazendo com que a doença venha aumentando o número de casos, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, a prevenção, a diminuição dos casos passam por isso. Fazer um estilo de vida mais saudável, combater a obesidade, combater o sedentarismo e realmente procurar fazer a alimentação, evitar defumados, muitas coisas enlatadas. Que isso ter um estilo de vida mais saudável. Exatamente. Isso
é o que mais vai proteger o indivíduo de ter esse tipo de doença. Isso é muito interessante, porque às vezes a maioria das pessoas, né, é pego de surpresa com a doença, mas então, de fato, se a gente manter uma vida equilibrada, desde a alimentação até os exercícios, né, hábitos mesmo de uma vida saudável, isso também pode ajudar a evitar esse tipo de doença. Sim, a gente sabe que mais ou menos 20 a 30% dos casos, eles têm uma história familiar, né? Então, algumas pessoas realmente têm uma chance maior, dependendo da doença, e se tem muitos casos na família, a gente consegue identificar isso. Mas a maioria dos casos, não. Então, 80% dos casos, eles são decorrentes realmente de alguma alteração do indivíduo e não da história genética dele, né? Não da história que ele trouxe da família. Doutor Francisco, muito obrigada pelas suas informações, por tirar tantas dúvidas, né, sobre a doença, esclarecer e fortalecer a importância da gente trabalhar a consciência sobre a luta contra o câncer. Eu que agradeço, nós estamos à disposição lá no Grupo América, estamos lá todo dia, precisando, estamos sempre aí. Obrigada, boa tarde para o senhor, viu? Obrigado.